Estamos de volta com Educação e Saúde. Aqui conosco o Dr. Antônio Cláudio, geriatra e gerontólogo. Estávamos falando no primeiro bloco que a preocupação com o envelhecimento saudável deve surgir a partir dos 30 anos de idade, mais ou menos, né? E quais os hábitos mais comuns que acarretam a velhice problemática em termos de saúde, já que os cuidados já começam bem mais cedo do que a gente imagina? Bom, você colocou muito bem. A gente tem vários fatores que influenciam, Silva Júnior, no processo de envelhecimento humano. Você tem a questão da genética, que tem um peso, você tem o ambiente, se é poluído, se tem muito ruído, se a temperatura é excessiva, se a temperatura incomoda a sua qualidade de vida. Então você tem todos vários fatores. E tem um fator relacionado ao estilo de vida, hábitos. O que eu faço no dia a dia que pode realmente favorecer o envelhecimento bem sucedido, para que amanhã não esteja cedo demais, de forma antecipada, frágil, perdendo autonomia, perdendo independência, o que vai favorecer a sofrimento. Então as pessoas querem viver muito, estamos vivendo muito mais, mas devemos viver muito mais sem sofrimento. Então a ideia é essa. Então que hábitos eu devo fazer para conquistar esse tempo de vida e conquistar bem, ter um envelhecimento bem sucedido? É o que é dito hoje, tem sido muito discutido em todos os locais, e aí você colocou muito bem. São vários os hábitos, dá para elencar várias situações, mas a gente tem pontos principais que a gente quer colocar e a gente pode ir falando sobre outros que sejam de interesse daquele telespectador. Mas o que é que acontece? A gente tem hábitos que diminuem realmente, abrevia o tempo de vida e favorece o risco de doenças que podem trazer transtorno para a qualidade de vida da pessoa. Exemplo, vou colocar, se a pessoa ela teve um AVC precoce, com 50 anos de idade, ficou com sequela motora, a qualidade de vida dela vai diminuir. E o que fazer para não ter esse AVC com 50 anos de idade ou menos, um infarto, não ter um câncer depois dos 40 anos de idade, de forma precoce? Então esses hábitos de vida eles vão favorecer não somente tempo de vida, como também diminuir risco de doenças que possam comprometer seu tempo de vida. Então a gente não podemos esquecer disso. E nesses hábitos a gente tem um que é bem comum, muito preocupante, que é a questão da alimentação. Eu coloco alimentação porque nos estudos de gerontologia, aí você colocou muito bem sobre envelhecimento humano, se buscou e se busca até hoje o que é que pode realmente aumentar o tempo de vida. E aí as pessoas fizeram estudos, e a gente tem vários estudos no mundo, várias universidades, sobre atividade física. As pessoas que fazem atividade física e grupos que não fazem. As que fazem atividade física, elas vivem mais, mas elas não conseguem estender mais, prolongar o tempo de vida esperado. A única coisa que realmente aumentou o tempo de vida foi a chamada restrição calórica. Foi comer menos calorias. Então, em vários estudos mostrou, inclusive com animais, ratos, macacos, que se eu pegar grupos de animais que você coloca uma ração equilibrada, com diminuição de 30% de caloria, por exemplo, e outro grupo com ração à vontade, esse grupo aqui chega a viver muito mais tempo, mais de 30%, 40%, às vezes a depender das espécies de camundongos estudadas. Então você tem um ganho de vida muito maior, certo? Então é importante salientar isso. Então o tempo de vida ele é maior naquelas pessoas que se intoxicam menos, inclusive com excesso de calorias. E aí na questão dos hábitos alimentares, a gente tem uma gama, dá para falar, se você quiser, muito sobre a questão da alimentação. A gente tem canais com muitas visualizações, a gente assiste na mídia, sobre o interesse de suplementos, de dietas, de minerais, mas a gente tem que colocar isso. O que é mais importante é que as pessoas pouco falam, as pessoas pouco assistem e pouco comentam, porque as pessoas ficam falando de forma isolada sobre o magnésio, sobre o zinco, sobre a vitamina D. E o mais importante, você que quer viver muito, que está comprovado cientificamente, não que não tenha valor, a gente pode falar sobre esses elementos, minerais, vitaminas, se você quiser aqui, você pode me perguntar, a gente está aqui para esclarecer a importância de cada um. Mas, no geral, gente, restrição calórica, ou seja, evitar o excesso de calorias é o que realmente favorece você viver mais e possivelmente evitar muitas doenças. Esse em relação a hábitos no dia a dia. Doutor, alguns países né, que se sobressaem né, na sua taxa aí de maior longevidade, digamos assim. Acho que o Japão, né? A Coreia do Sul parece que também está bem. Tem outros países, eu não, acho que é Suíça, né? E isso está bem relacionado ao hábito alimentar. Isso, inclusive no Oriente tem um estudo recente de uma comunidade, esqueci o nome agora de uma aldeia, em que entre os hábitos alimentares, coincidentemente, eles têm uma longevidade maior, está comer menos 1/3 do que necessita, ou seja, restrição calórica, diminuir as calorias.
Eu achei interessante a matéria recente, eu estava lendo. Então, realmente, essa restrição calórica ela aumenta o tempo de vida. Então, a comida, o fast food, essa comida rápida, ela faz você comer em demasia, excesso de calorias e hoje, além dos excessos de calorias, o excesso de aditivos químicos dos alimentos processados, que a gente pode citar muitos, inclusive, recentemente, o nosso estado saiu na frente também, com apoio até de alguns jornalistas locais, a questão do alumínio nos aditivos químicos. Há muito tempo eu falo isso, já falei em rádios, a gente fez matéria, questionamos aqui nosso estado, a Anvisa a nível nacional. Tem agora em 2019, se vocês procurarem na Anvisa, tem uma portaria lá, uma comunicação oficial de que a Anvisa está determinando que as indústrias diminuam ou tirem os aditivos que contêm o alumínio entre os alimentos, né? Queijos, os fermentos, isso para o Brasil inteiro. E deram um prazo de 12 meses, a partir de maio, salvo engano agora, para que se diminua os aditivos com alumínio, que é um metal tóxico, que pode trazer danos à saúde, doenças degenerativas. Tem muito estudo ainda a ser feito com alumínio, mas está provado que ele traz mal à saúde. E as pessoas podem dosar, eu peço, os pacientes podem pedir ao médico que peça a dosagem do alumínio. Hoje no nosso estado, alguns médicos, outros já estão pedindo, eu já peço há mais de 20 anos. E a quantidade de pessoas com alumínio elevado é grande. Isso está relacionado à alimentação, alimentos processados, que têm aditivos que contêm metais tóxicos. Então a gente tem algumas situações que precisam ser estudadas. A alimentação, doutor, desculpe interrompê-lo, seria aquela mais natural possível. Isso, a gente tem uma frase que eu digo, que eu já peguei em algum lugar que eu li há algum tempo, que achei muito interessante. Você quer uma alimentação saudável? Abra menos lata, rasgue menos plástico, descasque mais. Descascar mais frutas e até o ovo cozido, não frito. Então, realmente é uma frase para a pessoa lembrar. Então, a gente tem que abrir menos plástico, tem que rasgar menos plástico, abrir menos lata e procurar o alimento mais natural possível, com menos aditivos, menos processado. Esses países também, parece que eles consomem menos sal, menos sódio do que nós aqui. O sal foi bom você colocar. Não existe sal saudável. Primeiro ponto, gente, é a questão do sal rosa, do Himalaia. Não, inclusive tem pessoas indo para a UTI, pessoas falecendo, pacientes descompensando, demasiados por causa da questão do sal rosa, porque sal faz subir a pressão. Ele pode ter a cor engraçadinha, a cor agradável, mas ele vai fazer a pressão subir, ele vai reter líquido, e a doença que mais mata no mundo chama-se hipertensão arterial. Depois dos 40 anos de idade, começa a surgir uma incidência maior de hipertensão na sociedade, que cresce, e depois dos 60 anos, praticamente mais de 50% da população é hipertensa. E o sal, ele não é um alimento natural, é um alimento que existe há milênios, desde a época de Jesus, anteriormente a Jesus, mas que não é natural ele estar junto a um alimento. É o conservante mais antigo na face da Terra. Foi colocado para conservar a carne, antes que não existia refrigerador, geladeira, e esse conservante é o conservante que mais mata ainda no mundo, porque faz subir a pressão, e a hipertensão arterial, ela é chamada de assassina silenciosa. A maioria das pessoas não sentem sintomas e ela mata. A hipertensão mata mais que câncer e diabetes junto. Câncer 3 milhões e pouco por ano no mundo, por ano. Diabetes também acima de 3 milhões. E a hipertensão sozinha chega a quase 8 milhões de óbitos por ano no mundo. Então a hipertensão ela mata mais. Aquelas mortes súbitas, as pessoas estavam bem, morreu. Ou teve um AVC e depois morreu por uma complicação, infartou. Geralmente a hipertensão ela é a causa mais frequente dessa descompensação vascular, levando ao óbito. E o sal está por trás como grande vilão. Então, o interessante mesmo seria, se não tirar por completo, diminuir radicalmente. Muito. O ideal, quanto menos sal, melhor. Ainda tem estudo, aqueles que querem perder peso, isso é recente, mostrando que o sal também pode favorecer a ganho de peso. A dieta, o hábito, você falou em hábitos, então eu pergunto a você, de forma prática, se você pega uma castanha salgada ou um amendoim salgado e compara com outro sem sal, qual é o que você come mais? O salgado. Porque ele é saboroso, então você acaba comendo mais caloria que devia. Então, além do próprio sal que faz subir a pressão, você vai acabar comendo mais calorias por causa do agradável sabor do sal. E aí você come em demasia, né? E você vai também envelhecer mais rapidamente, vai diminuir seu tempo de vida. Então o sal deve ser evitado. O hábito de comida salgada, de salgadinhos, ele deve ser ponderado. Então aí, você que está assistindo, gosta de comer aquela batata frita, Isso. aquele salgadinho que vem embalado,
Bem, inclusive se quer ter um envelhecimento saudável, né, chegar aos 65, 70, 80 anos com saúde, porque eu conheço gente, viu? Eu conheço gente na minha família que tem 82 anos e não tem pressão alta, não tem diabetes. Agora, a alimentação é a coisa mais importante da vida dessa pessoa, entendeu? Se cuida como ninguém, parece um atleta, né? Mas existem certas doenças que parece que é sinônimo de idade avançada, né? O Alzheimer, por exemplo, quando a gente ouve, alguém está com Alzheimer, a gente já imagina uma pessoa com uma certa idade, uma idade bem avançada, mas não é assim não. O Alzheimer pode estar presente com pessoas mais jovens. 50 anos pode acontecer. Você tem a doença de Alzheimer, uma doença muito estudada hoje, foi bom você colocar. Ela considero, minha opinião, já estudando muito a fisiopatologia, como acontece a doença de Alzheimer, os estudos que você não vai encontrar na internet, antigos, de mais de 20 anos, que ainda não publicaram, não digitalizaram, não colocaram na internet, tem muita coisa que foi esquecida. E aí a gente vai olhando, vai pegando a história da doença de Alzheimer, pegar os livros antigos, matérias antigas, de que é uma doença realmente que a cura é difícil. Por quê? É uma doença de degeneração com a fibrose, degeneração com deposição de placas neurofibrilares, né? Então, se você faz aquele depósito de fibras, o que é a fibra, a fibrose? É uma calosidade. Você, de forma exagerada, para a pessoa entender, um calo é uma fibrose, uma calcificação, um tendão inflamado crônico, ele tem um processo fibrótico e fica difícil, aquela dor crônica, leva a uma dor crônica. Então, um tecido, depois que ele está com a fibrose, dificilmente você vai conseguir um medicamento para ir lá e desmanchar aquela defesa que o organismo criou, que é um tecido fibrótico. Então, no cérebro, se você olhar emaranhado de neurônios que passem a ter essa degeneração com essa deposição de fibras, você tirar isso é difícil. Então, a cura do Alzheimer, né, se a gente for analisar bem, é algo bastante difícil. Mas qual seria a causa? Pronto, que causa? Aí vamos para a causa. A gente não tem, talvez, a cura. A gente tem medicamentos que amenizam os sintomas, melhora a qualidade de vida da pessoa com Alzheimer, melhora a qualidade de vida de quem cuida da pessoa com Alzheimer. Agora a causa, porque sabendo, a causa a gente pode prevenir. A causa é multifatorial. A gente tem um estudo genético, vários genes têm sido estudados. Algumas pessoas que têm determinados genes, elas têm a maior possibilidade de ter o Alzheimer. Mas tem pessoas que não têm aqueles genes que também desenvolvem o Alzheimer. Então o Alzheimer ele tem vários fatores. Ele é mais presente nas pessoas que não foram alfabetizadas, tiveram menos estímulo cerebral. As pessoas que possuem alteração de humor, está provado que a depressão favorece o Alzheimer. Doenças com risco vascular, porque você tem a demência vascular que muitas vezes acompanha a degeneração vascular, favorece a outro tipo de degeneração, provavelmente. Então, o senhor falou um exercício mental, né? A ginástica cerebral, o manter-se ativo é uma das coisas que pode postergar. Né? Então, alguns suplementos, já tem estudos mostrando o ácido fólico. Fortalece essa região, digamos, a grosso modo. Isso. Então, a gente tem vários fatores, fortalece, e alguns estudos promissores em relação a alguns anti-inflamatórios que podem diminuir a reação inflamatória que leva a essa degeneração. Então você já tem estudos de alguns anti-inflamatórios que têm efeitos colaterais e pode surgir novos medicamentos para prevenção ou controle da evolução. Mas a cura realmente é difícil, então há uma tendência. Alguns suplementos podem talvez diminuir o risco, já tem estudos holandeses sobre o ácido fólico, as pessoas suplementam, que as pessoas dão para a gestante diminuir má formação fetal. Aí a questão da memória, se tiver uma carência de ácido fólico, pode precipitar falha de memória. O ácido fólico bombou, né, nos últimos anos, então, né? Exato. Isso é um exemplo que a gente estava colocando. Hoje tem relação da questão da memória com outras vitaminas, B12 e outros elementos minerais que hoje em dia tem crescido. Até o pessoal tem falado de vitamina D, tem falado de tudo, mas a gente tem vários minerais e outros elementos que o cérebro precisa. O cérebro precisa estar bem nutrido, né? Desde os 30, da infância, estou falando. Da infância, mas a preocupação maior já no processo de envelhecimento, a partir dos 30 anos. Bem nutrido não quer dizer muito nutrido, gente. Voltando lá para você viver muito, não é se encher. O excesso no alimento é causa de doença. Tá lá na Bíblia, né? Não te lance sobre tudo que se serve, pois o excesso de alimento é causa de doença. Aqueles, porém, que tendem a prolongar a sua vida, comem pouco, comem menos, né? Quanto menos come, mais se vive. Então, esse conhecimento da restrição calórica está lá há mais de 2000 anos na Bíblia já, está correto, coincide. Eu escrevi até sobre isso, há um tempo atrás, ano passado, fiz um artigo sobre essa questão dos ensinamentos de Jesus de Ben Sirá e a longevidade. Ele foi muito sagaz. Tudo que ele escreveu
hoje a ciência comprova, mais de 2000 anos atrás, tá? Então, realmente é algo assim, foi um grande pensador, né? Ele analisou muito bem. E a gente tem isso. Mas voltando ao Alzheimer, é importante estimular, você quer falar, as pessoas têm interesse, têm receio, estimular a memória. Eu digo até que tem uma coisa que as pessoas esquecem, é o ano que se fala muito em previdência. Então, o que é que acontece? Fator de risco para Alzheimer, aposentadoria. Então, aposentar, ficar com a mente parada, é um fator de risco. Né? Então, você tem que fazer um bom preparo para a aposentadoria, me preparar. Eu vou me aposentar e vou continuar mentalmente ativo em quê? Eu tenho que planejar o que quero aprender, então é bom fazer. Grandes empresas, algumas poucas grandes empresas no país ainda fazem preparo para a aposentadoria. Mas isso não é estimulado, não é motivado. A gente tem que aproveitar que o programa alertar. É bom aqueles que estão com 40, 50 anos, hoje planejando, vou me aposentar, vem reforma de previdência, fazer um bom preparo para a aposentadoria. Principalmente preparar não somente a questão financeira, como orçamento, mas também preparar o que vou fazer para manter minha mente ativa. O que devo executar, que tarefas vou colocar no meu dia a dia, o que devo aprender. Aprender o novo é algo que ajuda a postergar o risco de Alzheimer. Então, aprender línguas, aprender uma profissão nova, fazer um curso novo. Se você tiver atividades que estimulem ainda a criar, que você possa aprender em cima do que aprende, poder criar em cima do conhecimento, isso pode ter certeza vai diminuir o risco de Alzheimer muito. Continuar estudando, né? Hoje Continuar em dia estudando. Então, até publicidade aí, se você tiver X anos, tem percentual de desconto e tal. É verdade. É importante, né? Manter a mente em atividade.